Estamos de volta em nosso curso de licitações e contratos, desta feita para falarmos a respeito do conteúdo da unidade 2, que traz como conteúdo básico as modalidades de licitação. Uma licitação, ela se caracteriza por dois aspectos fundamentais: modalidade e tipo de julgamento. Nesta unidade, iremos abordar as modalidades de licitação. Mas o que significa modalidade de uma licitação? Significa qual o procedimento formal que eu devo seguir para realizar a licitação. Então, a modalidade tem a ver com o rito previsto na legislação para a realização da própria licitação. A legislação, e aí quando eu falo a legislação, eu estou fazendo referência à Lei 8.666, o Estatuto Geral das Licitações. Ela define as modalidades em função do valor do objeto a ser licitado. E às vezes combina o valor com o tipo do objeto a ser contratado. É o que nós veremos nesta nossa unidade 2 do nosso curso de licitações. A Lei 8.666 estabelece 5 modalidades. Da mais complexa, em termos de abrangência, nós temos a concorrência, a tomada de preços, o convite. Para a contratação de objeto caracterizado como objeto cuja principal característica são as suas especificidades técnicas, nós temos o concurso. O concurso é a modalidade eleita pela lei para a contratação de objetos cuja principal característica são os aspectos técnicos envolvidos na sua elaboração. Então, um parecer, uma obra de arte, são contratações que podem ser, ou que devem ser, como regra, licitados na modalidade concurso. Esse concurso que fala a lei de licitações não tem nada a ver com o concurso para provimento de cargo e emprego público. É o concurso para contratar um objeto e não uma pessoa, um servidor. Então eu quero contratar uma obra de arte, eu quero contratar um projeto, eu quero contratar um parecer. Então eu não quero contratar o parecerista para fazer o parecer, eu não quero contratar o projetista para fazer o projeto, eu não quero contratar o artista para fazer a obra de arte. Eu quero contratar o objeto do trabalho intelectual, o parecer, o livro, o projeto, a obra de arte, qualquer que seja o campo artístico. Então, para a contratação de objetos com estas características, a lei orienta que a modalidade a ser escolhida seja o concurso, independente do valor que será atribuído
como prêmio ao objeto que for escolhido pela comissão responsável, né, pelo julgamento daquilo que for ofertado dentro do concurso. Para alienação de bens móveis, de um modo geral, e imóveis até o valor previsto como teto para a tomada de preço, nós temos como modalidade indicada pela lei para estas alienações o leilão. E de um modo geral, para aquisições, contratações de serviços, obras e serviços de engenharia, a depender do valor da futura contratação, eu posso ter a concorrência, a tomada de preço ou o convite. A lei que instituiu a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela prevê no seu artigo 55 uma outra modalidade de licitação, que vem a ser a consulta. Porém, esta é uma modalidade específica, exclusiva para uso da Anatel. Ela não pode ser utilizada por qualquer outra entidade da administração pública. E a Lei 10.520, para aquisição e contratação de objetos comuns, bens comuns ou serviços comuns, a Lei 10.520 criou a modalidade pregão, que pode ser utilizada por qualquer esfera de governo, independente de regulamentação, desde que se faça uso direto dos conceitos da Lei 10.520. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que se eu não tenho um decreto que regula o pregão no Estado, ou no município, ou no Distrito Federal, eu não estou impedido de utilizar o pregão, mas devo fazê-lo com base exclusivamente naquilo que está estabelecido na Lei 10.520. E todas as regras específicas daquele procedimento eu devo reproduzir no edital que vai convocar os interessados para participar do pregão. O que eu estou querendo dizer é que o Estado, ou o município, ou o Distrito Federal, não devem fazer uso do decreto que o governo federal editou para regulamentar o pregão para si, para o governo federal, para a administração pública federal. A Lei 10.520 é uma lei nacional. Ela cria normas que podem ser aplicadas por qualquer esfera de governo. O decreto que a União editou para regulamentar o pregão serve apenas às entidades da administração pública da União. O Estado, o município ou o Distrito Federal podem editar decretos próprios. Tudo isso respeitando as regras contidas na Lei 10.520. Ok? Então, nós temos como regra 7 modalidades de licitação, sendo que a consulta, né, a pesquisa ou a consulta é para uso exclusivo da Anatel. E as outras 6 de uso geral
por todas as entidades da administração pública. E como eu já falei, além destas modalidades, nós vamos encontrar atualmente o regime diferenciado de contratação, que estabelece, portanto, o rito próprio que deve ser observado de acordo com as regras contidas na Lei 12.462, e nós vamos encontrar na Lei 13.303 procedimentos hoje com rito próprio para as licitações no âmbito das chamadas estatais. Então lembre-se sempre que modalidade é algo que está vinculado à definição do rito, do procedimento, dos prazos, das etapas, daquilo que deve ser realizado durante a execução de um procedimento de licitação, desde sua convocação até o desfecho final, com a escolha da proposta mais vantajosa, ou com a sua revogação ou a sua anulação. Ok? Falando um pouco de cada modalidade. A concorrência é a modalidade de licitação entre qualquer interessado que na fase inicial de habilitação comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação fixados no edital. Lembrando que o edital não poderá fixar exigências estranhas ao que a lei define. Nem pode estabelecer regras que frustrem o princípio da isonomia ou o caráter competitivo. Quais são as características da concorrência, portanto? Universalidade, ampla publicidade, habilitação preliminar e julgamento por uma comissão de licitação. Qualquer um pode participar de uma concorrência, desde que na fase de habilitação atenda aos requisitos mínimos fixados no edital. Não precisa estar previamente cadastrado diante de qualquer órgão ou de qualquer entidade da administração pública. Atualmente, por força do Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018, a concorrência é a modalidade obrigatória quando eu vou contratar obras e serviços de engenharia com valor superior a 3,3 milhões de reais. E para a contratação de compras e serviços comuns com valor superior a 1.430.000 reais. Veja o que eu estou dizendo, valores a partir dos quais a concorrência é obrigatória, porque ela pode ser realizada para qualquer valor. Não há restrição de valor mínimo. Tá certo? A obrigatoriedade é a partir de um valor mínimo, que são esses previstos no decreto 9.412, de 18 de junho de 2018. Ampla publicidade que varia de no mínimo 30 dias até 45 dias, entre a data da divulgação do chamamento do edital até a data em que ocorrerá o recebimento, daqueles que querem participar da licitação, que vão apresentar-se, diante da comissão com a sua documentação, com as suas propostas. Ela ainda é aplicável
para compras e alienações de imóveis, para concessão de direito real de uso, para as licitações internacionais, para os contratos de empreitada integral, quando eu contrato a execução de uma obra, mas não apenas a execução da obra, mas também aquele que será contratado vai me entregar o equipamento pronto para funcionar. Se é, por exemplo, a sede de um órgão público, ou digamos, se é uma escola, eu vou estar contratando não apenas a construção da escola, mas a construção da escola com as instalações de todos os equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento, inclusive biblioteca, com acervo, com livros, com computadores, com instalações de rede, internet, vídeo, segurança, tudo que for necessário e suficiente para o pleno funcionamento daquele equipamento escolar, daquela escola, eu posso contratar via empreitada integral. E nestes casos, a modalidade de licitação exigida é a concorrência. A concorrência é ainda a modalidade exigida quando se trata de concessão de serviços públicos e para a contratação de parcerias público-privadas e ainda para o registro de preço para futuras aquisições da administração pública. Até o advento da Lei 10.520, o registro de preços só podia ser licitado por meio de concorrência. Com a Lei 10.520, passou a ser possível a licitação para fins de registro de preço através do pregão. Chama a atenção, todavia, que se trata de concorrência, o registro de preço só deve envolver registro de preço para aquisições, porque a sua previsão legal no artigo 15 faz com que o registro de preço através da concorrência só possa se realizar para registro de preços para futuras aquisições e não para futuras contratações de serviços. Se eu pretendo fazer um registro de preço de serviços, a modalidade passa a ser o pregão. Mesmo se a concorrência for internacional, isso não afastará desta concorrência a obrigação da administração observar fielmente o princípio da igualdade e de assegurar a igualdade de condições entre os licitantes nacionais e os licitantes internacionais. Tomada de preço é também uma modalidade de licitação, só que com uma característica, ela não tem aquela característica de universalidade da concorrência, porque ela se dirige àqueles que estão previamente cadastrados perante a administração. Então ela não é universal. Porém, a própria lei autoriza que empresas que queiram participar da tomada de preço comprovem ter todas as condições de cadastramento até 3 dias antes da abertura da sessão de recebimento dos licitantes. 3 dias anteriores à data do recebimento. Se houver essa comprovação, então mesmo que a empresa não esteja cadastrada, ela poderá participar da tomada de preço. O cadastramento, como regra, previsto na lei, ele tem validade de 1 ano. Porém, a gente sabe que diversos documentos, atualmente, as certidões, elas não têm validade de 1 ano. Então, mesmo
estando previamente cadastrado diante da administração pública, aqueles interessados em participar de uma tomada de preço devem observar os prazos de validade das certidões expedidas por órgãos públicos que lhe asseguram a validade do cadastro. Elas podem ser utilizadas quando o objeto a ser licitado, em se tratando de obras e serviços de engenharia, não supere R$ 3.300.000. E quando se trata de serviços comuns ou técnicos especializados que não de engenharia, ou aquisições, o limite é R$ 1.430.000. Há uma possibilidade ainda da tomada de preços ser utilizada em licitações internacionais, desde que a administração possua, um cadastro internacional de fornecedores. Se ela possuir um cadastro internacional de fornecedores, ela pode utilizar a tomada de preço, abrindo essa tomada de preço para concorrentes, para licitantes internacionais previamente cadastrados perante a administração. A outra modalidade a ser utilizada tanto para aquisições como para contratações de serviços ou de obras e serviços de engenharia é o chamado convite, que tem uma amplitude mais restrita do que a tomada de preço, do que a concorrência. Participa do convite empresas que eu convido. Então eu não estou obrigado a abrir o convite para todos. Mas como eu sou obrigado a dar publicidade do convite, aqueles que com até um dia de antecedência manifestem interesse em participar do convite poderão ser partícipes do convite. Mas devem fazer essa manifestação de forma expressa, até 24 horas antes da abertura do convite. Então, se o convite está marcado para as 15 horas do dia de amanhã, até as 15 horas de hoje, eu preciso manifestar meu interesse em participar daquele convite para que eu possa ser admitido em participar do convite. Então, ele é restrito aos que são convidados ou aos que manifestam interesse em participar com até 24 horas de antecedência. Então, nós saímos da concorrência, onde é amplo, qualquer um pode participar, até a carta convite, onde participam os convidados ou aqueles que manifestem de forma expressa interesse em participar, com até 24 horas de antecedência. Consequentemente, os valores envolvidos nessa modalidade são menores do que a tomada de preço, que é a concorrência. Eu só posso realizar convite se a futura aquisição ou serviço comum a ser contratado for de valor de até R$ 176.000. E em se tratando de serviços de engenharia ou de obras, o valor não pode superar R$ 330.000. Isso de acordo com o recém-decreto de 2018. Como é uma modalidade de licitação restrita a quem eu convido, eu preciso garantir que há, no dia da realização do convite, pelo menos 3 propostas válidas. Isso para evitar que eu convide 3 empresas, sabendo de antemão que 2 delas não participarão. E, na verdade, eu estaria direcionando a contratação para apenas uma.
Então, nesses casos, a licitação não pode prosseguir. Eu preciso assegurar a existência de 3 propostas válidas. O que significa dizer que, se no dia que eu abrir as 3 propostas dos convidados, pelas regras do convite, apenas 2 forem válidas para comparação, eu novamente não posso prosseguir com essa licitação, porque eu não assegurei a existência de pelo menos 3 propostas válidas. Então, quando ocorre essa frustração, eu sou obrigado a repetir o convite e a convidar outros interessados, além daqueles que foram convidados inicialmente. Tá certo? Eu só posso realizar um convite com menos de 3 propostas válidas quando, de forma objetiva, eu demonstrar que, por falta de interesse do mercado, não é possível assegurar 3 propostas válidas. Mas é preciso que isso fique demonstrado de forma objetiva, senão o procedimento será considerado irregular. A outra modalidade o concurso para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmio, com antecedência mínima de 45 dias. Então, eu vou realizar um concurso, eu abro o edital e dou um prazo mínimo de 45 dias para que o trabalho técnico, científico ou artístico seja apresentado para que a comissão faça a escolha do melhor trabalho técnico científico, do melhor trabalho artístico, segundo critérios objetivos. Volto a ressaltar que este concurso não se confunde com o concurso para a contratação de pessoal para o serviço público. O leilão, modalidade de licitação, portanto, voltado à alienação de bens e direitos pertencentes à administração pública, aonde é julgado vencedor aquele que apresenta o maior lance para o objeto colocado em leilão. No âmbito da União, a Lei 9636 de 1998 estabelece procedimento de alienação de bens imóveis. O leilão serve para a venda de bens móveis inservíveis para o serviço público. Serve para alienação de bens que foram legalmente apreendidos ou penhorados. Serve para alienar bens imóveis adquiridos em procedimento judicial ou através de dação em pagamento, conforme permite o artigo 19 da Lei de Licitações. E o procedimento de leilão também está previsto, no artigo 53 da Lei 8666/93. Não se pode criar outras modalidades de licitação, além dessas criadas em lei. O pregão é modalidade de acordo com a Lei 10.520, serve para a contratação de serviços comuns, independente do valor da contratação, e para a contratação de bens comuns, aquisição de bens comuns, também independente do valor da aquisição. Então, enquanto a carta convite e a tomada de preço tem valores máximos para ser utilizado, o pregão pode ser utilizado para qualquer valor. E desde a edição da Lei 10.520,
o pregão tem se transformado na modalidade mais corriqueira no âmbito da administração, por uma questão muito simples. Ela tem um prazo mais célere, prazo de apenas 8 dias úteis, diferente dos 15 dias da tomada de preço, dos 30 ou 45 dias da concorrência. Ela é ampla, não precisa de cadastro prévio, não precisa de alguém se manifestar previamente que tem interesse em participar. Ela permite que seja realizada por meio eletrônico, o que aumenta a agilidade do processo, né? E ela exclui a necessidade de examinar a documentação de todos os interessados. Você só está obrigado a examinar a documentação para fins de habilitação, né, para fins de verificar a regularidade de quem quer contratar com a administração pública, em relação ao licitante ou licitantes vencedores, e não apenas de todos que participem. Então imagine uma licitação com 50 participantes. Se eu estou fazendo uma concorrência, uma tomada de preço ou uma carta convite, eu estarei obrigado, antes de olhar a proposta, examinar a documentação dos 50. No caso do pregão, eu só estarei obrigado a examinar a documentação daquele que for considerado o vencedor do pregão ou os vencedores do pregão. E isso agilizou em muito todo o procedimento. Daí porque o pregão vem se tornando a mais corriqueira, a mais comum das modalidades de licitação. Quais são as suas principais características? Não tem limite de valor, o critério de julgamento é sempre o menor preço, a inversão da fase, ou seja, a habilitação só ocorre após a escolha da proposta vencedora, da mais vantajosa, o prazo de publicação mínimo é de apenas 8 dias úteis e pode ser realizado tanto de forma presencial como de forma eletrônica, né? O que transforma, né, o leilão numa modalidade extremamente eficiente, com a incorporação de recursos de tecnologia da informação, o que torna mais célere a sua realização. Ok? Então esse é o conteúdo da nossa unidade 2 e nos slides vocês encontram farta informação sobre tudo isso que nós falamos aqui. A unidade 3 vem a falar sobre tipos de licitação. Como eu disse a vocês, uma licitação se caracteriza por dois aspectos, a modalidade e o tipo. Modalidade tem a ver com o rito, com o procedimento em si. E o tipo tem a ver com o critério segundo o qual eu vou escolher a proposta mais vantajosa. A Lei Geral de Licitações diz que os tipos de julgamento, ou os tipos de licitação, são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Às vezes, a gente encontra licitações baseadas no maior desconto. Ora, o maior desconto leva ao menor preço. Então, o maior desconto não é um novo tipo de licitação, é o tipo menor preço, olhando agora não pelo valor, mas pelo desconto a ser dado em cima de um valor pré-fixado pela própria administração. No critério de menor preço, portanto, objetivamente o que se busca é a proposta mais vantajosa, será aquela que tiver o menor preço. Tanto pode ser por item, em que eu examino o preço item a item, como pode ser por preço global, conjunto de todos os itens colocados em licitação. A melhor técnica é quando eu não vou considerar a proposta mais vantajosa aquela de menor preço, mas aquela que apresentar a melhor técnica, a melhor pontuação técnica.
desde que não ultrapasse o valor máximo admitido pela administração. Então veja que no fundo, mesmo a de melhor técnica não significa contratar a qualquer preço. Existe um limite de preço, que é o limite estabelecido pela própria administração. E na técnica e preço eu combino as duas coisas. Eu combino técnica e preço. Eu contrato, eu faço uma licitação em que a nota final da proposta pondera o preço mais as questões técnicas. E a maior nota, somando os aspectos de preço e de técnica, é a que será considerada a proposta mais vantajosa. E a de maior lance é a oferta de maior valor pelo objeto colocado em licitação, o que é típico do leilão. Ok? Nós já vimos, né, que o pregão só admite o tipo menor preço. Não existe pregão de técnica e preço, nem pregão de melhor técnica. O pregão só admite, como tipo de julgamento, o menor preço. Nas outras licitações, nós podemos ter, nas outras modalidades, concorrência, convite, tomada de preço, o critério de menor preço, melhor técnica ou técnica e preço. E na licitação da modalidade concurso, logicamente que aí só vale a melhor técnica. E na licitação na modalidade leilão, só vale o maior lance. Ok, pessoal? Com isso, nós concluímos a unidade 3. Bons estudos nos slides, tanto da unidade 3 quanto da unidade 4. Vocês encontram maior detalhamento, maior informação acerca de modalidades e tipos de licitação. E no material complementar, vocês encontram diversas decisões e jurisprudências envolvendo essas questões, tanto da unidade 1, quanto da unidade 2, quanto da unidade 3 do nosso curso de licitações e contratos. Até o nosso próximo encontro.